Hoje eu vou ensinar como você que é brasileiro e que investe em imóveis ou em fundos de investimentos imobiliários pode fazer para conseguir ter um passaporte europeu, ainda que você não seja descendente de ninguém de lá. Isso por meio do programa de Golden Visa de Portugal, que a gente vai entender depois da vinheta. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa de assuntos relacionados à internacionalização. A gente fala aí sobre empreendedorismo, sobre investimentos, planejamento tributário, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior e paraíso fiscal ou não. Falamos sobre dupla nacionalidade, sobre mudar de residência fiscal, da saída fiscal do Brasil, enfim, sobre como todos esses processos podem ajudar você a prosperar financeiramente, a ganhar mais dinheiro. Então se você gosta aí desse tipo de conteúdo que te ajuda a ganhar mais dinheiro, considere se inscrever aqui no canal porque tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. Aproveita, ativa as notificações clicando no sininho e é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. Afinal, hoje eu vou estar te ensinando uma maneira que brasileiros que investem em imóveis e em fundos de investimentos imobiliários podem fazer para conseguir um passaporte europeu. Essa é uma dica realmente que vale ouro. E para você compreender melhor como que funciona tudo isso, antes eu quero te explicar aí o que eu chamo da teoria das 4 fases do investidor em imóveis brasileiros. Eu que inventei essa teoria. Na primeira fase, eu boto aqueles investidores mais iniciantes, em que eles acreditam que comprar a casa própria é realmente bom aí em questão de investimentos. Ter casa própria pode ser bom aí em qualidade de vida, mas em questão de investimentos, como já ensina o mestre Gustavo Cerbasi, não é tão bom assim. Então é por isso que eu botei na primeira fase dos investidores de imóveis, são os mais iniciantes. Aí indo para a segunda fase, a gente já tem um pessoal um pouco mais avançado. São aqueles que, ao invés de focar em comprar um imóvel para si mesmo, para morar, eles procuram oportunidades de comprar imóveis para deixar alugando para terceiros. Então é aquele cara que compra uma kitnet ali, uma sala comercial lá, bota tudo isso para alugar e começa a ganhar dinheiro e viver da renda passiva desse aluguel. Esse aí já é um pouco mais avançado. Mas o mais avançado mesmo é o que, ainda que ele explore muito a segunda fase, é o investidor de imóveis que conhece também a terceira fase. E a terceira fase é investir em imóveis por meio do mercado financeiro. É quando você conhece, por exemplo, os fundos de investimentos imobiliários e os vê aí como uma oportunidade de, tá vendo aqueles 500 mil? Ao invés de comprar só 2 kitnets ali e ficar com pouca diversificação e sem liquidez nenhuma, eu posso botar tudo isso em alguns fundos de investimentos imobiliários, aí vai estar disperso em diversos imóveis diferentes, vai diminuir o risco de vacância, eu vou ter mais liquidez, se eu quiser vender amanhã vai ser fácil, eu vou ter isenção do imposto de renda se eu fizer isso na pessoa física, eu não vou ter dor de cabeça de cobrar inquilino inadimplente, de fazer reforma, por aí vai. Então isso aí costuma deixar muito entusiasmados os investidores de imóvel e a sequência, o que acaba acontecendo é que eles nem ficam mais ali só no mercado imobiliário. Uma vez que eles já estão dentro do mercado financeiro, eles começam a diversificar e aí começa a comprar ações de empresas, vai para as bolsas de valores mesmo, começa a entender mais disso daí. É interessante pra caramba, mas o problema é que boa parte dos investidores brasileiros, eles nunca passam para a quarta fase dos investimentos, que é o que eu chamo de fase de internacionalização, que ela ocorre naquele momento em que o investidor que está aqui no Brasil se dá conta que ele só investe tudo no Brasil porque ele nasceu aqui e não porque isso foi uma decisão racional. Na verdade, muitas vezes, fatores externos do Brasil, como uma canetada em Brasília de algum político, a nossa insegurança, o risco do Brasil, fazem ele se desestimular com o Brasil, mas mesmo assim ele continua investindo aqui porque ele mora aqui e ele ainda não se deu conta que ele poderia investir fora. Quando ele se dá conta, ele chega na quarta fase e aí ele conhece as bolsas de valores americanas, que são pelo menos 40 vezes maior do que a bolsa brasileira. Ele começa a ver as oportunidades de investir nos REITs, que são os primos dos fundos de investimentos imobiliários brasileiros, lá nas bolsas americanas, com a exceção do fato de que eles existem há muito mais décadas do que os fundos de investimentos, que eles são muito mais sólidos e robustos, que eles te pagam em dólares e também que eles são muito maiores. Apenas um único REIT de tamanho médio listado lá fora, ele é maior do que todo o mercado de fundos imobiliários brasileiros
juntos. E aí quando o investidor ele chega nessa quarta fase, digamos assim, ele consegue colher todas as vantagens dos investimentos numa carteira global, em termos de diversificação, em termos de antifragilidade, em termos de construir um capital de forma global, em receber em moedas fortes, o que para mim ali é o melhor dos mundos. E é verdade, você que já acompanha o canal conhece todas essas vantagens que internacionalizar, que entrar para a quarta fase podem trazer aí para os teus investimentos, para você ganhar mais dinheiro, potencializar os resultados. Mas o foco para esse vídeo, na verdade, não é nem esse, e sim uma vantagem acessória que essa conduta de ser um investidor internacional pode te trazer, que é, eventualmente, conseguir um passaporte europeu, ou melhor, de Portugal, participando do programa de Golden Visa do governo português. Esse programa do governo português dá a nós, estrangeiros, aos olhos deles, o direito de ter um visto permanente para morar em Portugal. E se você carregar esse visto com você por 5 anos, ainda que você não efetivamente more por lá e nem em qualquer outro país da União Europeia, você vai conseguir aplicar aí para se tornar um nacional de Portugal, para ter um passaporte de lá e colher todas as vantagens que isso pode te trazer. Mas antes de falar das vantagens, vamos falar um pouco desse programa então. Basicamente você precisa cumprir com alguns requisitos. O primeiro deles é você investir em Portugal. E você precisa investir aí ou em bonds, que são títulos da dívida pública de Portugal, basicamente, ou ainda em imóveis que estão participando do programa lá em Portugal, ou então investir em alguns fundos que participam desses programas. E o segundo requisito é que você faça esses investimentos por meio do programa. Não basta você ter, sei lá, milhões e milhões investidos em Portugal, se você não fez isso por meio do programa, não vai adiantar de nada. Mas como que funciona esses investimentos então? Bom, em questão dos bonds, os títulos de dívida portugueses, eu acredito que eles nem valem a pena, então eu nem vou comentar. Vamos focar aqui na questão dos investimentos em imóveis lá em Portugal, ou ainda, principalmente, nos fundos lá em Portugal. Para quem investe em imóveis propriamente, você pode comprar um imóvel no Porto ou em Lisboa na faixa de 500 mil euros dentro desse programa de visto permanente. Agora, se você não está disposto a gastar tudo isso, você pode pegar um imóvel um pouco mais afastado por 350 mil euros e pode também pegar um imóvel que já esteja aí meio que caindo aos pedaços, digamos assim, por um valor mais baixo, 280 mil euros, desde que você se comprometa a reformá-lo. Se você fizer aí essas etapas, você consegue um visto permanente de Portugal investindo em imóveis físicos. Investir em imóveis pode ser uma coisa complicada, tem todos os problemas que eu comentei no começo do vídeo. E é por isso que eu gosto mais de conseguir essa nacionalidade de Portugal por meio dos investimentos em fundos de investimentos. Até porque, dentre os diversos fundos que eles possuem lá, fundos de venture capital, fundos multimercado, eles vão ter também os fundos de investimentos imobiliários. Então, se você aplicar para o programa do visto permanente, investindo em fundos imobiliários de Portugal, pelo menos 350 mil euros, aí você vai conseguir esse direito aí ao seu Golden Visa. E pô, 350 mil euros é caro. Bom, isso é muito relativo. Primeiro, já é mais barato do que 500 mil euros, que é o que você pagaria em um único imóvel em Lisboa, e agora você vai ter muito mais diversificação. Além disso, pode até parecer que 350 mil euros seja um valor caro. Afinal, se a gente for converter para reais, isso é realmente bastante considerável. Dá por volta aí de 2 milhões e 100 reais na cotação de hoje. Mas veja bem, tem muita gente que gasta aqui no Brasil mais ou menos essa quantia em um imóvel próprio financiado e paga ao longo de 40 anos. Como eu falei, esse inclusive é um dos motivos que faz a classe média brasileira estar em ruínas. E ainda tem aqueles que têm toda essa quantia investida no mercado financeiro brasileiro. Muitas vezes 2 milhões em fundos imobiliários. E bom, na minha perspectiva, faz muito mais sentido então você investir no mercado financeiro europeu. Afinal, aqui no Brasil é um país que é considerado especulativo.
Isso não sou eu que estou falando, são as principais agências classificadoras de risco do mundo. Ao passo que na Europa a gente está investindo em um país de primeiro mundo, entende? Faz muito mais sentido gastar 350 mil euros para comprar uma cesta de diversos imóveis espalhados por um país de primeiro mundo com alta segurança jurídica em relação ao Brasil, do que gastar tudo isso aí em um imóvel no Brasil, que o real pode se desvalorizar e que isso aí pode virar pó em alguns anos. E só isso já seria o suficiente para eu cogitar eventualmente comprar um fundo imobiliário europeu ao invés de comprar um fundo imobiliário brasileiro. E aí agora a gente ainda tem esse plus, que é a possibilidade de conseguir se tornar um europeu. Não é questão aí de não gostar do Brasil nem nada disso, eu amo a nossa terra, mas o ponto é que ter um passaporte europeu hoje em dia é um dos ativos mais valiosos do mundo, na minha opinião. Com ele, você tem a possibilidade não apenas de viajar para muitos lugares com muito mais facilidade ou ainda de morar em outros lugares, como também ele te possibilita que você abra contas em outras jurisdições, que você faça um planejamento tributário mais eficiente, que você consiga manter empresas em outros países sem que sejam feitos muitos questionamentos, que você consiga resguardar melhor a sua privacidade, que você consiga contar com o sistema público de saúde de outros países. Ele acaba que funciona até como um seguro de vidas. Ainda que eu tenha minhas ressalvas sobre isso, mas isso é outro ponto. E se você quer saber aí todas as vantagens que uma dupla nacionalidade pode te trazer, confira o vídeo que eu vou deixar aqui no izinho e também na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Mas antes eu quero que você me responda, em qual das fases de investidor você está? Você está na primeira, comprando imóvel próprio, ou você está na quarta fase, que já percebeu aí as vantagens de construir um capital de forma global? Conta pra gente. Um abraço e até a próxima.